Então vamos lá, vamos mais adiante para a gente entender mais um pouquinho mais do assunto. Vamos lá? Aí nós chegamos agora à parte da potência da unidade imaginária. Professor, isso é difícil. Que difícil, amores. Isso aí é a coisa mais fácil que tem na matemática nesse assunto e é uma das bases desse assunto. Se a gente memorizar essas quatro daqui, ó, as quatro primeiras, tudo que vier pra gente é fichinha, certo? Por quê? Porque a base da potência da base imaginária, a base delas são esses quatro valores. Aqui, ó, calculando as potências de expoentes naturais de I, expoentes naturais, observem que todos os expoentes são positivos, números naturais. Observa-se que os resultados se repetem com um período de 4 unidades, isto é, de 4 em 4 ele vai repetir a mesma coisa. Começou do zero, I elevado a zero. Aí a gente aprendeu no assunto de potenciação que qualquer número, qualquer letra elevado a zero vale 1, sem pensar. A gente aprendeu também lá no assunto de potenciação que qualquer número, qualquer letra elevado a 1 vai valer a base. Quem é a base? O número ou a letra que está aqui embaixo. Então vai valer I. E a gente aprendeu no início do assunto, lá no segundo slide, que esse valor daqui, ó, I elevado a 2, ele vale menos I, menos 1. Então, ou seja, ele é a base de números complexos. Ele foi quem deu a origem aos números complexos. I elevado a 3, ele é o mesmo que C. I elevado a 2 vezes I. Por quê, professor? Porque se a gente for comparar aqui uma propriedade da potência, a multiplicação de mesma base, ó. Então, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 1 invisível dá 3. Voltou a ser o que era. Então, ou seja, aqui ele só desmembrou, para ficar mais fácil. I elevado a 2, ele vale quanto? Menos 1. Então, ele colocou no lugar dele, entre parênteses, porque é negativo. Vezes repetiu. E quem é o I mesmo? O I, ó. I elevado a 1, não tem ninguém aqui, é 1, vale I. Aí ele fez menos por mais, deu menos, 1 vezes I deu I. Então, em resumo, o que, é que a gente tem que saber? Isso aqui, ó. I elevado a 0, vale 1. I elevado a 1, vale I. I elevado a 2, menos 1. I elevado a 3, menos I. Temos que saber isso aqui de cós salteado, bem prático. Observem que aqui, a partir do I elevado a 4, ele vai repetir, ó, o valor do I elevado a 0, que foi 1. I elevado a 5, ele vai repetir o valor do I elevado a 1, que é I. I elevado a 6, repete o I elevado a 2, que é menos 1. I elevado a 7, repete o I elevado a 3, que é menos I. Professor, se viesse o I elevado a 8, I elevado a 8 ia ser o mesmo que I elevado a 4 e o mesmo que I elevado a 0. Ou seja, ele vai repetindo de 4 em 4 sempre a mesma coisa. Por isso, a necessidade da gente só saber essas 4 potências. Elas são a base para poder a gente chegar nos cálculos que nós queremos fazer. Se souber elas, sabe praticamente o assunto de números complexos todo, certo? Principalmente a parte das operações. Então vamos lá para a gente colocar em prática agora esse aprendizado sobre essas potências, certo? Vamos lá. Aí nós temos, ó, portanto, para calcular o resultado de uma potência inteira de I, divide-se o expoente, regra, divide-se o expoente por 4, que é o número 4, viu, galera? Porque ficou meio no quadro, ficou um pouquinho feinho. Então, divide-se o expoente por 4. E toma-se o resto da divisão como novo expoente de I. Em resumo, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. A gente vai pegar esse expoente que nós temos e vamos fazer uma conta de dividir básica, que a gente aprendeu lá no segundo e terceiro ano, quando a gente era gurizinho. E vai dividir sempre por 4. Por que 4? Porque são 4 potências básicas. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2 e I elevado a 3. Certo? Sempre divide por 4. Então, dividindo, 2 não posso dividir por 4, juntei com 3, 23. Dividido por 4 vai dar o quê? 5. 5 vezes 4, 20. Subtraímos e sobrou 3. Ah, professor, sobrou o resto. Beleza, é justamente o que a gente quer, o resto. Então, o resto, ó, vai ser o novo expoente dessa potência. Então, I elevado a 23, ele está valendo agora, ó, I elevado a 3. I elevado a 3, a gente não já memorizou isso aqui, ó? Lembra que eu disse, galera, memorize aí que isso aí, ó, é base. A gente não já memorizou essas informações, ó. Então, I elevado a 3 vale, ó,
menos i. Respondemos a questão. Só isso. Então, sempre pegar o expoente e dividir por 4, porque são 4 unidades fundamentais básicas, e o resto é que vai ser o novo expoente. A condição dele aqui vai ser sempre, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Professor, se der 4, galera, se desse 4, ó, vamos lá. Se desse 4, 4 ainda podia dividir por 4, então não vai dar 4 nunca aqui, certo? Porque ainda ia poder, então aqui não ia ser 5, ia ser 6, né? Pela lógica. Então, é isso. Vamos fazer o exemplo 2. Determinar i elevado a 57. Então, vou pegar o 57, ó, e vou dividir por 4. Sempre dividir por 4. Potência de base imaginária vai sempre dividir, potência de unidade imaginária vai sempre dividir por 4. Então, 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Subtraiu, sobrou 1, baixou 7. 17. Dividido por 4 dá 4. E 4 vezes 4, 16. Subtraímos e sobrou 1. Então, o que aconteceu? Ó? Já que sobrou 1, é o que nós queremos. I elevado a 57, ele agora vale I elevado a 1. I elevado a 1 vale quanto mesmo? I. Então, ou seja, nossa resposta dessa conta daqui é só isso. E agora ali, professor, vem uma operação, vem uma adição. Pode vir adição, pode vir multiplicação, subtração, o que vier a gente faz. Só que aqui nós temos que saber as 4 unidades, é a base. Certo? Então vamos lá. Aqui eu vou ter que fazer, ó, uma conta de dividir com esse, uma conta de dividir com esse e depois juntar os resultados através da adição. Professor, mas aqui vem um número alto, ó. Galera, independente do número que vier aqui no expoente, o número que vier, a gente faz. Tem que lembrar que tem que dividir por 4, certo? É a base. Então, ó, vou pegar o 19 e vou dividir por 4. Depois eu vou pegar 238 também e vou dividir por 4. Então, 19 dividido por 4 vai dar 4. Vezes 4, 16, subtraímos e sobrou 3, beleza, deixa aí guardadinho. 238, 23 dividido por 4, 5, vezes 4, 20, subtraímos e deu 3, baixou 8. 38 dividido por 4 vai dar o quê? 9, vezes 4 dá 36, subtraiu e sobrou 2, beleza, agora a gente vai começar a se divertir. Então vai repetir o i. No lugar do 19, o que sobrou, que é o resto dele, novo valor dele, mais repetimos, repete o i desse, no lugar do 238, o valor dele. E agora, quanto é que vale i elevado a 3 mesmo? Menos i. Então, lá no lugar dele, ó, menos i. Mais, e quanto vale i elevado a 2? I elevado a 2, menos 1. Então, no lugar dele, menos 1. Detalhe, não posso ter dois sinais juntos, então entre parênteses, para fazer a regra de sinal. Repito, menos i. Mais por menos dá menos 1. Acabou aí. Mas, vamos supor que aqui fosse uma questão da prova, e essa questão objetiva, a alternativa A, B, C, D, E, ela nunca vai vir nesse formato como resposta oficial e verdadeira. O formato vai ser o quê? Ó? Base, parte real, quem é a parte real? Menos 1, que é o número que não tem a letra I, e depois parte imaginária, menos I. Agora sim, ó, ela é a resposta oficial, certo? Professor, mas na prova eu posso deixar assim, se for questão que não for de marca X, pode. Se for questão objetiva, só desse jeito, certo? Professor, e não pode vir das duas maneiras na questão de marca X? Não, não, porque ela está permitindo o quê? Uma duplicidade de respostas, não existe isso, certo? Então, questão de marca X só vai vir assim, alternativa. Pode vir assim, com outros valores, podia vir assim, ó, mas estava errado, porque não é mais, é menos, certo? Tinha vindo assim só para confundir a gente. E aí, amores, eu vou colocar um exemplozinho básico aqui agora para vocês entenderem, ó. Vamos supor que viesse um quarto exemplo. Vou colocar aqui, aperta aqui como exemplo 4. Só para tirar uma dúvida de alguém que eu acho que tem. Vamos supor que ele pediu para calcular, ó. E, deixa eu botar aqui exemplo 4. I elevado a, ó, observe o que eu vou fazer. Número enorme. O professor pode vir esses números desse tamanho, pode vir até maior do que isso, não tem problema. Ah, professor, só faz com a calculadora. Que calculadora, galera? Calculadora é coisa de preguiçoso. A gente faz esse cálculo manual, até porque na calculadora vai dar número decimal, porque ela não sobra resto, vai dar com vírgula, né? Então, se der número decimal, a gente erra feio. Por isso que a gente tem que fazer o cálculo manual, como eu fiz aqui, para mostrar quem foi o resto, certo? Então, eu ia pegar esse número todinho enorme do meu tamanho, ó. E ia fazer o quê? Dividir por 4. Sempre por 4. Então, eu vou lá.
Um sozinho não posso, juntei com 9, 19. Dividido por 4 daria 4. 4 vezes 4, 16. Subtraímos e sobrou 3. Baixei o 7, agora vale 37. Dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4 dá 36. Subtraímos e sobrou 1. Baixei o 4. 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Subtraímos e sobrou 2. Baixei o 6. Ficou 26. 26 dividido por 4 vai dar o quê? 6, né, amores? 6 vezes 4, 24. E aí, subtraindo aqui, vai sobrar 2. Baixei esse 0. Virou 20. 20 dividido para 4 vai dar o quê? 5. 5 vezes 4, 20. Subtraímos e zerou. Baixei esse 2. Eita, e agora, professor? O 2 não pode dividir. Coloca 0 no quociente. Mas a gente não quer o quociente, a gente quer saber quem? O resto. Então, o resto, ó. Aí, agora nós vamos poder afirmar que esse valor I elevado a 1.974.602, ele vale, ó, I elevado a 2, que vale exatamente menos 1. Professor, essa conta todinha para dar só isso? Sim. Por isso que existem as potências das unidades imaginárias. Por quê? Para facilitar o cálculo. Ah, professor, mas não facilitou não, porque essa conta é grande. Tamanho não é documento, né, gente? O que importa é o que é a qualidade. Então, ou seja, o que é a qualidade? Ser as potências, ser resolver, fiz minha continha, podia ser a conta maior que fosse, vou acertar e vou dar show, ó, e vou saber fazer. Toda e qualquer questão. Então, é isso que vocês têm que botar na cabeça de vocês, certo? Tamanho em conta não é documento. O que vale é o que? Saber fazer. Às vezes a gente vai ter uma continha lá para a gente fazer que vai gastar 3 linhas e a gente engancha, trava, não sabe, não faz de jeito nenhum. Tem uma que gasta 20 linhas, a gente sabe de olhos fechados. Então, como eu disse, tamanho não é documento. Pequeno, grande, sabemos fazer de qualquer tamanho, certo? Segredo da potência do I, dividir por 4. Por que 4? 4 unidades fundamentais das potências das unidades imaginárias, certo? Não podemos esquecer. Memorizar isso aqui, ó, é de suma importância para vocês nesse assunto. Até o final dele, as próximas partes que vão vir, vai precisar pra caramba disso aqui, ó. Certo? Então vamos lá para a gente ver as próximas partes do assunto. Aí chegamos na parte que eu mais gosto. Operações com números complexos. Adição, subtração, multiplicação, divisão. O professor tem a potenciação, tem, mas não agora. Vai ter potenciação na parte na forma trigonométrica, certo? Então vamos lá. Operações com números complexos. Adição e ou subtração. Até o momento da minha vida, turma, eu me perguntava, para que esse e ou? O que ele faz sentido? Aí eu vou explicar para caso alguém tenha dúvida agora, certo? Adição e subtração juntos. Ou adição ou subtração. Pode vir um ou outro, por isso que ele coloca o i ou, certo? Descrição. Dados dois números complexos, Z1 igual a A mais BI, ali é uma forma geral que a gente chama. E Z2 igual a C mais DI, para obtermos o primeiro número complexo, Z1, somado com o segundo número complexo, também está chamado de Z2, devemos somar ou subtrair, a depender do sinal que vier, separadamente, parte reais com parte reais e parte imaginária com parte imaginária, dos números complexos que vierem. Então, o primeiro exemplo. Dados, número complexo Z1 igual a 1 mais 3i, pode vir entre parênteses ou sem parênteses. E Z2 igual a menos 2 mais 4i. Calcule Z1 mais Z2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, ó. Z1 mais Z2 igual. Quem é Z1? 1 mais 3i. Professor, já pode fazer fora do parênteses? Pode. Por quê? Porque eles são positivos. Porque o sinal aqui vai ser de mais, vou repetir o mais, ó. Mais. E quem é o Z2? Z2 ele vale, ó, menos 2 mais 4i. Professor, posso fazer fora do parênteses? Não, porque ficou dois sinais juntos. Se aqui fosse mais, podia de boa, estava tranquilo. Mas como vem o menos, então, entre parênteses. Por quê, professor? Porque se fosse subtração, o sinal de menos vai multiplicar todos os números que vão vir depois e vai alterar todos os sinais, vai mudar o resultado da conta. Nesse caso nosso, a gente deu sorte, ó, veio o quê? Adição. Então, vamos lá. Fico repetindo isso, ou então só, para não perder tempo, igual. Porque eu sei que o que vai vir aqui vai ser sempre Z1 mais 2. Z1 mais 2, Z1 mais 2, sempre. Z2, quer dizer. Então, vou repetir 1 mais 3i, eliminar o parênteses.
Vou multiplicar quem? Sinais. Esse vezes esse e esse vezes esse. Para poder soltar quem está preso dentro do parênteses. Mais por menos dá menos 2, sair do parênteses. Mais por mais vai dar mais 4i, sair do parênteses. Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer o que a questão disse, ó. Devemos somar ou subtrair separadamente partes reais e partes imaginárias. Ou seja, quem tem i com quem tem i, com quem tem número sozinho, que é a parte real, ó. Real com real, imaginário com imaginário. Coloquei uma simbologia aqui, ó. Parte tremidinha com tremidinha, parte real. Bolinha com bolinha pintadinha, o quê? Parte imaginária. Então, eu vou fazer isso, ó. Igual, mais e menos. Sinal diferente, subtrai 1. Repetição do maior, menos. Mais e mais. Sinais iguais, soma, repete sinal. 3 mais 4, 7 e repetir o sinal. Acabou a conta, é só isso. Certo? Então, fazer o quê? Real com real, imaginário com imaginário. Só isso, de acordo com o sinal que vier. Certo? Então, vamos lá para o próximo exemplo que tem outro. Então, segundo exemplo. Tem mais dois, para a gente se divertir. Exemplo 2. Sendo os números complexos. Agora ele colocou o complexo chamado de Z e o outro complexo chamado de W. Ó. Ah, professor, mas sempre não é Z. Z é o padrão, mas ele pode colocar qualquer outra letrinha ali para representar o número complexo. Geralmente é Z, geralmente. Então, sendo os números complexos Z igual a menos 3 mais 4i e W igual a 2 menos 7i, determine o complexo Z menos o complexo W, menos subtração. Então, vamos lá. Cuidado com esse menos que ele vai ser traiçoeiro, vocês vão entender por quê, ó. Z menos W, ó. Vamos fazer isso. Complexo Z, quem é ele? Menos 3 mais 4i. Menos, obrigatoriamente, eu tenho que colocar um parênteses, obrigatoriamente, sempre, por conta desse menos. E o outro número complexo, 2 menos 7i. E isso que torna ele traiçoeiro. Porque às vezes a gente faz isso, ó. Deixa assim um parênteses e aí a conta já vai errar tudinho a partir daí. Por quê, professor? Porque esse menos vai multiplicar por isso, vai virar mais. E mais vai fazer estrago na conta se a gente não tiver cuidado. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado todinho para colocar o parênteses, certo? Então, vamos lá. Repetiu, menos 3 mais 4i, menos por mais daqui, ó, invisível, que está aqui na frente do 2, vai ser menos. E o 2 saiu do parênteses. Aí menos, por menos daqui do 7, vai virar mais. E o 7i saiu do parênteses. Aí vou fazer o quê? Parte real com real, imaginária com imaginária. Então vamos lá. Real, ó. Real, real. Imaginária, imaginária. Então vamos lá. Parte real. Sinais iguais, soma e repite sinal, menos 5. Imaginárias, mais e mais. Sinais iguais, soma e repite sinal, mais 11 e aí finalizamos. Se ali fosse, se não tivesse colocado parênteses, repare o que ia acontecer. Se não colocasse parênteses, ó. Se viesse assim, a gente fizesse dessa maneira, galera, ó. Repare só, Z menos W. Nós iríamos fazer número complexo Z menos, se não colocasse parênteses, repare a diferença do que ia dar, ó. Igual, real com real, sinais iguais são e repete sinal, imaginária, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Subtrair o sinal do maior. Totalmente diferente, certo? Então, ou seja, a gente erra feio. Por isso que a gente tem que colocar o parênteses quando for subtração. Obrigatoriamente, senão erramos, certo? E aí, nesse terceiro exemplo que a gente tem aqui agora, ó, aqui embaixo, a gente tem assim. Sabendo-se que Z5 igual a 9 mais 2i, Z8 igual a 6i e Z12 igual a 4, encontre o valor de Z8 mais Z5 e menos Z12. Professor, esse número 5, esse 8 e esse 12, não interfere nada, é só enfeite, certo? Então, o que é que vai acontecer? Queremos saber, ó, Z8 mais Z5 e menos Z12. Ele envolveu as duas operações, adição e subtração, veio as duas de uma vez só. Beleza. Então, vamos lá. Quem é o Z8? Z8 ele vale, ó, vou colocar aqui embaixo. Pode colocar do lado, pode colocar embaixo, se quiser. 9, ou Z8, 6i. Mais Z5 ele vale 9 mais 2i. Professor, por que não colocou o parênteses nele? Porque, ó, o sinal de mais não vai interferir em nada.
Se tivesse o menos aqui, colocaria. Ou se o menos fosse aqui, certo? Menos Z12. Z12, ó, vai ser 4. Só isso. E aí agora, o que eu vou fazer? Parte real com real, imaginária com imaginária. Quem é real? Real, ó, esse com esse. Sinal diferente, subtraio 5. Sinal do maior, mais. Quem é imaginária? Esse que tem o I com esse que tem o I. Mais e mais. Sinais iguais, somo e repito o sinal. Finalizamos, acabamos. Tranquilo, tranquilíssimo, né? Aí às vezes a gente vê uma questão assim com um texto um pouquinho longo, se assombra, porque a gente vê um monte de número, um monte de coisa. Mas quando vai resolver, não dá nada, não faz nem bem, faz nem cócega, né, como resultado. Então bora pro próxima parte. Vamos lá? Então a gente chegou agora na operação multiplicação. Vimos adição e subtração juntas ou separadas. E multiplicação. Dois números, dados dois números complexos, Z1 e Z2, para determinarmos Z3, ou seja, o resultado da multiplicação, cujo será dado por Z3 igual a Z1 vezes Z2. Devemos aplicar a propriedade distributiva. O que é propriedade distributiva? O número de fora vai multiplicar o outro que está dentro do parênteses. Ou de um parênteses com outro parênteses. Todo mundo vai multiplicar com todo mundo, certo? E depois a gente deve reduzir, lembrando, não podemos esquecer, que I elevado a 2 vale menos 1. Lembra o que eu disse? Importante da potência do lado imaginário, esse valor ali. E depois reduzir os termos semelhantes, adicionando-os ou subtraindo-os suas respectivas partes reais e suas partes imaginárias. Então vamos lá. Exemplo 1, encontre a resposta de 3 mais I, ó, queremos saber quanto vale 3 mais I entre parênteses, que multiplica 6 menos 4I. O que é que a gente vai fazer? Propriedade distributiva. Cada valor de cada parênteses vai ser multiplicado. Então 3 vai multiplicar esse, depois ele vai vir multiplicar esse outro. Então vamos lá. Mais, por mais vai dar mais. 3 vezes 6 vai dar 18. Mais, por menos, vai dar menos. 3 vezes 4, 12. E o I vai junto. Então 12I. E agora é a vez de multiplicar esse, ó. Esse vezes esse e depois vezes esse. Todo mundo, para ninguém ficar com inveja, né? Então, mais por mais vai dar mais. I vezes 6, 6I. Mais por menos, menos. I vezes 4I. Então, vou repetir o 4 e o I. Eu somo os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Lembram que ele disse lá, ó? Lembrando que I elevado a 2 é igual a menos 1, porque a gente vai utilizar ele em algumas partes. Então, vamos lá. Parte real com real. Só tem uma real, porque as outras têm tudo I, ó. Então, vou repetir essa real que eu tenho. Essas duas imaginárias, galera, a gente já pode reduzir, não pode? Professor, por que não reduz as três de uma vez? Porque essas não têm expoente, estão semelhantes. E essa tem expoente, então não pode reduzir com elas, certo? Então, sinais diferentes, subtraio 6i e repito o sinal do maior, menos. E a outra eu vou colocar o menos 4. Lembrando que i elevado a 2 vale menos 1. Então, no lugar do i elevado a 2, vezes menos 1. Como está negativo, parênteses nele. Professor, tem que fazer isso? Tem. Se não fizer, erra totalmente. E aí eu vou fazer o quê? Vou repetir o 18, menos 6i, menos por menos, mais. 4 vezes 1, 4. Agora eu tenho duas partes reais, vou resolver as duas. Mais e mais. Sinal igual, somo. E repito o sinal, não preciso colocar. E a imaginária só tem uma, repito ela. E aí finalizamos, certo? Então, propriedade distributiva, todos os termos de cada parêntese são multiplicados entre si. Redução de termos semelhantes, quem tem a mesma letrinha com o mesmo expoente. E unidade imaginária, lembrando, i elevado a 2 vale menos 1. Então, toda vez que aparecer o i elevado a 2, sempre, não pensem duas vezes, coloquem menos 1 no lugar dele, certo? E vamos lá para o próximo exemplo. Que temos mais um, para a gente brincar aqui, para a gente se divertir um pouquinho. Então, ó, temos mais três exemplos, e agora tem um detalhe. A gente viu ali desenvolvendo a propriedade distributiva. Agora a gente vai recordar um assunto lá do 8º ano chamado produtos notáveis. Então, se a gente souber essas regrinhas de produtos notáveis, galera, e vier algum desses casos, a gente faz tranquilamente pelos produtos notáveis.
Professor, mas se eu não lembrar, então o jeito é ir para a propriedade distributiva, vai fazer por ela sempre. A vantagem, sei da regra, faço mais rápido. Não sei, propriedade distributiva. Ah, professor, então aquele outro exemplo que você fez lá anteriormente, ele podia fazer pelo produto notável? De jeito nenhum. Por que de jeito nenhum? Porque ele não seguia esses critérios. Quais? 2 parênteses, com valores iguaizinhos dentro do parênteses, porém os sinais opostos. Primeiro, cuidado, primeira regra. Um parêntese só, porém com o expoente do lado de fora do parênteses. Um parêntese só e o expoente do lado de fora. Ou positivo ou negativo. Então, esses 3 casos constituem casos de produtos notáveis. Os casos de produtos notáveis são 5, para a gente relembrar, galera. Quadrado da soma de 2 termos, que é esse aqui, ó. Quadrado, soma, 2 termos. Tem uma regra específica. Quadrado da diferença de 2 termos. Também tem outra regra. As duas só mudam um sinalzinho, as 2 regras. Produto da soma pela diferença de 2 termos. Produto, soma, diferença, 2 termos. E as outras duas, cubo da soma de 2 termos e cubo da diferença, que a gente não usa nesse assunto. Só usa o quadrado e só usa o produto, certo? Vou anotar ali do lado as regras para vocês memorizarem e recordarem. Então, ó, produto. Produto da soma pela diferença, certo? Vai ser o que, ó? Regra codificada, viu? Bem simples, a gente não tem que escrever muito, não gastar as palavras. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é a regra. Segunda regra, quadrado da soma de 2 termos, ou simplesmente denominada quadrado da soma. Regra, quadrado do primeiro termo mais soma mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Última regra que a gente vai precisar aqui agora, quadrado da diferença. Quadrado da diferença de 2 termos. Então, qual vai ser a regra? Ó, quadrado do primeiro menos diferença menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí alguém vai dizer, professor, quadrado da soma e quadrado da diferença é a mesma regra. Não, gente, elas são quase iguais. Só muda uma coisinha, o primeiro sinal. Só isso que vai mudar de uma para outra, ó. Só esse sinalzinho, ó, que na diferença vai ser menos e na soma vai ser mais. O resto permanece totalmente igual, sem mudar mais nada. Então vamos aplicar. Exemplo 1, calcule 2 mais 5i vezes 2 menos 5i. Produto, 2 termos iguaizinhos, vou usar a primeira regra. Primeiro termo, segundo termo, segundo termo. Então vou fazer isso, ó. Quadrado do primeiro, quadrado, primeiro, 2. É o mesmo primeiro nos 2 lugares, só faz uma vez. Menos, da regra. Quadrado do segundo, quadrado, segundo. Porém, esse segundo ele tem 2 partes, número e letra. Então ele fica entre parênteses. E aí agora eu vou calcular as potências. 2 elevado a 2, 4, menos. Expoente veio para cá e expoente veio para cá. 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. E o i, 1 daqui vezes 2, 2. Lembram que a gente viu lá no outro slide anterior, que diz que i elevado a 2 vale menos 1. Então aqui a gente vai substituir ele, ó. Aí vai ficar assim, ó. 4 menos 25 vezes i elevado a 2, que vale menos 1 entre parênteses. Aí nós vamos ter, ó, 4, menos por menos virou mais, 25 vezes 1, 25, e automaticamente sinais iguais, soma e repete sinal vai dar mais 29. E finalizamos, certo? E agora a gente...